Bom dia a todos, né? Bom, eu estou aqui um pouco para falar da experiência da APEP, né? Como a gente acompanhando as famílias, né? A gente faz curso, na verdade, a gente começou a plantar. Desculpa. Então, o contexto, a gente começou a plantar, a gente tem uma filha, a Sofia, que a gente experimentou a coisa da cannabis, descobriu na internet, correu atrás, enfim, começou a dar o remédio importado e teve uma hora que a gente acabou importado, a gente apareceu, o doutor Ricardo, arranjando para a gente um óleozinho que a gente experimentou e que teve um resultado excelente. No caso, foi até melhor do que o importado. E aí a gente começou, poxa, mas se a gente importa, por que não, se a gente consegue um medicamento artesanal com qualidade, por que não plantar, né? Aí veio logo depois também uma pequena dúvida, né? A gente recebeu o resultado foi incrível. O segundo frasco, o resultado já não foi tão bom. Então, essa coisa do artesanal, né, que não tem uma padronização, né, era também uma questão complicada. A gente, enfim, tinha semente, acho que a gente ficou muito tempo trabalhando com semente sem ter muita certeza de qual era a melhor extração, de qual a melhor forma, como fazer, né? Então, assim, a gente começou até a correr atrás da FRJ, né? FRJ, de parceiros que pudessem ajudar essas questões, né? A gente, inicialmente, começou a cultivar muito assim nessa vontade de, bom, já que dá para a gente conseguir um resultado bom plantando, por que não plantar, né? E tinha um amigo meu que tinha uns amigos meus que tinham comprado uma estufa, mas compraram todos os equipamentos, mas ficou naquela coisa de medo, não, vai ser na casa de um, na casa do outro, ficou largada a estufa, a gente pegou, a gente falou, empresta a estufa e tal, botamos na varanda da nossa casa, onde tinham 150 mil prédios na frente, né, aquela estufa que você liga a luz, aquela luz violeta, né, que todos os prédios vêm, né? Aí, vamos lá, né? Guete, então, não tem problema, não. Vamos lá, a gente abre, ninguém vai reclamar. Né? Mas, tudo bem, vamos lá, né? Então, o pessoal veio o grupo, deu uma ajuda, né? E começou a plantar e tal. Aí eu falei, pô, que legal, né? Vou fazer o curso, né? Na época, acho que foi a época do começo da Abra Cannabis, se eu não me engano, né? A gente fazia parte da Abra Cannabis e a gente fez o curso da Abra Cannabis. Cara, depois que eu saí do curso, eu falei assim, cara, como é que tá dando certo? É impossível de dar certo, cara. É muita informação. O curso vem com assim, tanta coisa, né? Porque a gente acha, uma planta é igual aquelas outras. Você coloca lá no jardim, aqui no Brasil, pô, tu coloca o vasinho ali, já foi. Tem sol aí, vai, né? Só que a cannabis ela é um pouco complicada, né? Ela tem várias. Para começar, você tem essa coisa que você tem que complementar com luz, né? Então já é uma planta diferente. Depois ela dá muita praga, né? Você viu que todo mundo aqui fica falando, o próprio Sérgio falou aqui da quantidade de praga, né? Que é o problema até hoje, a gente sofre, né? Não só a gente, mas as famílias todas. Né? Mas aí a gente sai daquele curso meio perdido e tal, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentando, o pessoal vai dando uma ajuda, né? E aí a coisa começou a ir dando certo, né? Acho que foi um processo até legal, porque, de certa forma, reunia pessoas até para dar um certo auxílio para a gente, né? E na hora do óleo também era muito, muito legal ver as famílias se juntando, eu acho que foi legal também, porque esse movimento juntou alguns cultivadores, né, que tinham essa preocupação, juntava todo mundo, cada um trazia um pouquinho e a gente fazia um óleo junto, né? Aqui, só botando rapidamente, o cultivo lá em casa antes, que a gente tinha uma estufa, depois a gente teve que fazer, na minha outra casa, 40 graus, terraço. A estufa que a gente tinha era de 1,5 m por 2. Era uma estufa enorme, né? Então, quando a gente se mudou,
A estufa, a gente, pô, vamos botar a estufa na varanda também. Cara, só que batia 40 graus lá, não dava, né? A estufa ficou inviável, né? Então, a gente acabou tendo que modificar, fazendo o outdoor, né? Aqui, assim, mas o que é legal, assim, eu fiz o curso, é muita informação, mas você plantando, você faz, né? Tem essa coisa das famílias, começou e tal. E esse daqui é uma plantação, não é uma super plantação, né? Algumas aqui são duas levas, né? Do cultivo. Mas o que a gente depois falou, né? Até porque, enfim, a gente acabou separando um pouquinho da Abra Cannabis, né? A gente falou, pô, vamos tentar fazer um curso mais simplificado para que as pessoas comecem a plantar. E depois a gente vai tentando ajustar, enfim, trazendo pessoas para ajudar, mas que as pessoas comecem, que não seja tão difícil, uma receitinha de bolo, né? E aí começou a se fazer os cursos. Foi que a gente também, logo depois, a gente começou uma parceria com a FRJ, com a professora Virgínia, né? E os cursos foi legal porque assim juntou também as pessoas que eram quem que dava os cursos, né? Essa até é uma coisa que eu acho que é importante de trazer o pessoal da agronomia, né? Está aqui o Denis, mas o Instituto Vital Brasil, Embrapa, que acho que a gente até não chamou também, mas deveria chamar as pessoas porque quem é hoje que sabe, né? Aqui no Brasil são os cultivadores, como até o Sérgio falou, claro, há muito tempo foram plantando e foram ganhando experiência, né? Então, os nossos oficinas de cultivo eram inicialmente pelas pessoas que realmente conseguiam um resultado muito bom. Então, eles faziam, a gente tentava definir uma coisa bem básica, uma receitinha de bolo, né? Então, aqui a gente teve uma oficina de cultivo junto à FRJ já, que essa também a gente acabou fazendo a oficina de óleo, né? Depois, uma outra oficina, a gente fez uma área externa, né, com a distribuição de mudas. A maioria das nossas mudas que a gente usa é uma espécie chamada Harletsu, que é rica em CBD, 22:1, e que realmente depois a gente verificou que esse 22:1 é verdade, no extrato realmente ficava 22:1. Enfim, essa parceria com a FRJ ela foi importante até pela questão primeiro, por questões de higiene, né? Eu acho que o autocultivo, a gente tem que ter toda uma preocupação com higiene, com todo um processo que acho que as pessoas não estão acostumadas, né? Então, a FRJ foi legal e a gente acabou fazendo a parceria com o laboratório da FRJ, que possibilitou, que a gente fez um crowdfunding, né? Que possibilitou com que o laboratório tivesse capacidade de analisar os óleos. Então, uma coisa até que o Sérgio falou, poxa, a gente não consegue analisar e tal. Agora, tem no Brasil uma coisa gratuita, né, um laboratório gratuito, que pode analisar os óleos medicinais. E isso favoreceu para a gente, foi também uma coisa incrível, porque antes a gente extraía o óleo com gelo seco, batia, e a gente ia vendo os resultados que tinha quando a gente viu, quando a gente conseguiu analisar os óleos, os resultados eram muito baixos de CBD. Era uma quantidade mínima. E aí, quando a gente foi fazer a extração alcoólica, a gente viu que, opa, o resultado é bem melhor. Então, isso permitiu também uma melhora na qualidade do óleo, né? Mas é fundamental essas parcerias, né? Até para o autocultivo, né? Para que a gente consiga fazer alguma coisa boa. Um dos problemas que a gente tem também sempre é a questão de sede, né? A gente não tem sede, então a gente faz o curso de autocultivo. Na FRJ, fizemos na casa acho que eu posso falar que não tem problema, fizemos na casa antiga do Faverê, depois fizemos aqui uma amiga nossa que cedeu o escritório, né? Então, e aí fica até complicado, porque a gente tem que levar a muda, né? Também não posso falar isso, mas tudo bem. Enfim, então a gente vai se virando um pouquinho. Eu fiz uma pequena pesquisa com os pacientes para ver um pouco, trazer um pouco o que cada um está de dificuldade, porque assim, o autocultivo ele tem que ser estimulado, ele funciona, muitos dos pacientes, porque assim, você tem um autocultivo dos cultivadores, né, do pessoal do recreativo, é bem diferente do autocultivo
dos pacientes. Qual é o autocultivo dos recreadores? Aí o cara vem assim, é tipo um hobby, mas o cara vem assim, pô, quer fazer. Aí um quer fazer o melhor cultivo do que o outro, quer fazer o cultivo. Então, eles têm umas coisas assim de querer mesmo e fazem coisas incríveis. Enquanto que o outro ele tem uma necessidade, né? E aí, muitas vezes, falta tempo, enfim. Né? Então, eu fiz aqui assim, uma rápida pesquisa assim, né, com 17 pessoas, né, que plantam. Né? Todos plantaram. Tá? Eles foram um desses 3 cursos, a gente fez mais um depois, um avançado. Né? Enfim, a maioria são mães. Né? Então, a grande maioria continua plantando, mesmo que muitos não conseguiram colher. Né? Não conseguiram por quê? Assim, no começo, é até uma coisa um pouco... Eu mesmo já perdi várias vezes as plantações, muitas vezes, a grande maioria, por causa de praga. Né? Acho que essa questão da praga é uma questão bem complicada. Né? A gente usa... E é engraçado, porque o pessoal ele vai estudando, né? Aí vão arranjando... A gente usa muito o NIM, que é um extrato orgânico, né, de uma árvore, e depois tem esses outros, que mistura pimenta, alho, sabão de coco, e vai borrifando, aí fala, mas tem problema, ela está na floração. Não, não tem problema, não. Depois joga água e sai tudo. Enfim, né? Eu acho que são mais alguns dos motivos que é importante os agrônomos estarem junto com a gente. Né? Então, as maiores dificuldades aqui, né? As pragas, sem sombra de dúvida, né? O tempo, né? E aí por isso também que essa questão é tão diferente, né? Para os pais e mães, né? Principalmente as mães, né? Que acabam fazendo mais o serviço que a gente, né? Temos que reconhecer. Cara, tem que cuidar da criança, depois tem que cuidar do cultivo, por mais que hoje em dia a gente tem luz para automatizar a iluminação, dá para você automatizar a água, dá para você... Ainda você tem que olhar, ver se tem praga, jogar um negócio, dá um trabalho. Né? Adquirir o material necessário. Quando a gente quer alguma coisa mais, um pouquinho mais do que o básico, você tem que ir em lojas específicas. Né? Essa coisa de manter um cultivo contínuo. Clones também não é uma coisa tão simples. Né? E, realmente, a falta de prática. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o resultado de alguns familiares que são incríveis. Né? Pelo menos, eu achei assim... enfim, tem algumas pessoas que plantam e aí ajudam. Né? Acho que essa coisa da associação ela também facilita isso, que as famílias se conheçam e ajudam umas às outras. Né? A gente tem sempre um pouco de sobra de óleo de ou faz junto, enfim. Né? O excedente, a gente... A extração do óleo que a gente faz é bem simples. Tá? A gente pega, na verdade, a planta, moe tudo, coloca no... Moe, né? Para deixar ele bem pequenininho, coloca no óleo de cereais. Desculpa, álcool de cereais. Né? Depois filtra. Depois deixa algum tempo, aí depois filtra e depois você diminui, depois mistura com... Depois você diminui, você coloca na panela, né, reduz e depois mistura com algum óleo. Né? Então, ou seja, assim, né, é bem simples. O processo não é um processo complicado para você ter alguma coisa que realmente possa ser de qualidade. E é de qualidade, a gente, assim, pelo menos na questão entre... A gente sempre tem que melhorar, lógico, né? Inclusive uma coisa artesanal. Né? Mas o último que a gente fez, né? A gente... Acho que pode mostrar também, que a Virgínia sempre tinha uns problemas de pode mostrar, mas acho que pode mostrar aqui. O nosso último álcool tinha 17,43 miligramas por ml de CBD, que é um número bem bom. Você poderia até aumentar, depende da concentração, mas é um número que já chega nos óleos importados, entendeu? Então, achei bem interessante que, mesmo artesanalmente, você pode ter um produto muito similar aos importados, entendeu? Com a mesma eficácia, qualidade, entendeu? Fazendo em casa. Né? Talvez a qualidade realmente, enfim, tem alguns outros problemas
refinar a qualidade, mas você consegue, sim, um óleo bom, com uma quantidade de CBD tão boa quanto. Né? E aí tem uma outra questão, que eu acho que é crucial, que a gente vive hoje, né? É sobre o medo de plantar. Né? A grande maioria diz que não tem. Né? Você vê que a maioria não tem, apesar de que muita gente falou assim, de vez em quando para um carro de polícia, eu fico um pouco tenso e tal. Mas essa questão hoje, eu acho que ela até trouxe aqui a frase do Luther King, né, que a gente tem o dever moral de desobedecer leis injustas. Né? Eu acho que é um direito que a gente tem, não tem porquê, para um pai que não tem condições financeiras de ter o medicamento, plantar é uma coisa mais do que normal. Eu acho também que é um ato político, inclusive, plantar. Eu acho que ninguém, né, na verdade, é uma pergunta, alguém teria coragem de prender uma mãe que planta para seu filho especial? Acho que ninguém. Ou se você vê que uma pessoa tem algum problema, então, ninguém vai... Primeiro, assim, a gente trabalha muito com crianças especiais, né? Então, essa pergunta, assim, a Guete sempre falou assim, não, ninguém vai entrar aqui em casa, a gente pode deixar, mostrar lá para todo mundo, porque alguém vai falar alguma coisa. Eu acho que não tem... Todo mundo, né? Desde o policial ao procurador, ao juiz, todo mundo se sentiria constrangido. Né? Então, acho que começa por aí, mas começa também por essa história. Assim, por que a gente não pode plantar? Né? É uma planta. A gente levava em vários lugares a planta da maconha, porque a gente tem o habeas corpus, né? A gente... aí levava assim, para todo lugar. Assim, levamos na marcha do ano passado, levamos numa feira, assim, para mostrar que não é nada demais, é apenas uma planta. Né? Aí eu finalizei aqui ainda com exatamente colocando essa questão política, né? Que a desobediência civil é o verdadeiro fundamento da liberdade. Obedecer à lei quando ela é injusta é se tornar escravo do sistema. Então, acho que a grande questão do autocultivo primeiro, acho que até pela gente, primeiro uma questão política. Assim, a gente, mais do que plantar para o nosso filho, a gente achava um absurdo a gente não poder plantar para o nosso filho. Entendeu? Então, a gente fez questão de realmente plantar e não estamos fazendo nada errado, vamos meter as caras. Eu, no começo, sempre fiquei um pouco mais com medo. Margarete sempre, não, vamos lá, não tem problema, eu apareço, vamos lá. Né? Mas ela se mostrou, né, correta sempre. Né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que é uma questão política, eu acho que a gente tem que plantar sim, entendeu? Enfim, a gente estimula que as pessoas plantem. Né? É isso. Obrigado, gente.